Você vai ouvir agora uma pregação completa do Spurgeon, aquele que é chamado de príncipe dos pregadores. Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você tem interesse em adquirir essa obra, deixei o link da loja Amazon na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Se inscreve aí para não perder, hein? E me acompanhe também no Instagram, posto muita coisa bacana lá também. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Servos inúteis. Mateus 25:30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Mateus 25:21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Há uma linha divisória finíssima entre a indiferença e a sensibilidade mórbida. Alguns homens parecem não sentir a ansiedade divina. Enterram o talento dado por seu Senhor. Deixam-no para lá e colhem disso seu prazer e tranquilidade, sem um único instante de remorso. Outros se sentem tão ansiosos por desejarem ser corretos que chegam à conclusão de que nunca o conseguirão ser e se abatem com um horror de Deus, encarando o serviço divino como um fardo e ele próprio como rigoroso Senhor, apesar de provavelmente nunca confessarem isso abertamente. Entre essas duas linhas há um caminho tão estreito quanto um fio de navalha que somente a graça de Deus nos permite traçar. Ele é isento tanto de desleixo quanto de exagerada servidão. Consiste em um senso de responsabilidade que emerge corajosamente com a ajuda do Espírito Santo. O caminho certo geralmente se encontra entre dois extremos. É um estreito canal entre o rochedo e o estrondo das águas. Há, assim, um estreito caminho sagrado que corre entre a autocongratulação e o desânimo. Uma trilha muito difícil de se encontrar e percorrer. Existem muitos riscos no pensamento de se estar obtendo sucesso e servindo a Deus com toda a capacidade. Isso pode levar você a pensar que é digno e merecedor de até se alinhar com os príncipes de Israel. Perigo de se inflar no espírito não pode ser subestimado. Uma cabeça tonta pode levar a uma queda, mas talvez igualmente temível, do lado contrário, é o sentido de desvalorização pessoal que paralisa todo o esforço, fazendo a pessoa se sentir incapaz de qualquer coisa que possa parecer grande ou melhor. Sob tal impulso, muitos homens a serviço de Deus se retraíram para uma vida de solidão. Acharam que não poderiam se comportar bravamente no campo de batalha da vida e o abandonaram antes que a batalha se travasse, para se tornarem monges ou eremitas, como se fosse possível realizar a perfeita vontade de Deus fazendo absolutamente nada, desobrigando-se de deveres para os quais nasceram por meio de um modo anormal de existência. Abençoado é o homem que encontra um caminho sutil entre pensamentos de elevação egoísta e duros pensamentos a respeito de Deus, entre excessiva autoestima e tímido encolhimento de qualquer esforço. Meu desejo é que o Espírito de Deus possa guiar nossas mentes para a preciosa linha média, onde as sagradas graças se imiscuem e onde se excluem vícios concorrentes, naturais em nosso corrompido coração. Que o Espírito de Deus abençoe nossos 3 textos e os assuntos por ele sugeridos, para que possamos ser guiados no verdadeiro caminho e, pela infinita misericórdia, nele permanecer até o dia do acerto de contas. Leiamos Mateus 25:30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes.
Nesse nosso primeiro texto, temos o veredito da justiça sobre o homem que não usou de seu talento. Ele é aqui descrito como servo inútil, certamente por ser indolente, imprestável, não proveitoso. Não rendeu ao seu senhor lucros sobre o dinheiro deste, nem prestou qualquer serviço com o talento recebido, não correspondeu fielmente, enfim, a confiança nele depositada, como fizeram seus companheiros. Observe-se primeiro que tudo, que esse homem considerado inútil era um servo. Ele nunca negou ser um servo. Na verdade, foi por causa de sua posição como servo que recebeu aquele único talento, e a esse talento não fez objeção. Tivesse sido capaz de receber mais, não haveria razão pela qual não lhe fossem dados 2 talentos, ou até mesmo 5, pois nos diz a Escritura que aquele Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Este servo obedeceu às regras do seu senhor, até mesmo no ato de enterrar o talento e ao aparecer diante dele para prestar contas. Isso torna o assunto ainda mais digno de consideração para você e para mim. Nós também professamos ser servos, servos do Senhor nosso Deus. O juízo deverá começar na casa de Deus, isto é, com aqueles que estão na casa do Senhor como filhos e servos. Olhemos atentamente, pois, para os nossos caminhos. Mas se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Se o nosso texto se refere ao juízo em relação aos servos, qual será então o juízo em relação aos inimigos? Este homem reconheceu ser um servo até o último fio de cabelo, e apesar de impertinente o bastante para expressar uma opinião distorcida sobre seu patrão, não negou sua própria posição como servo, nem o fato de que o talento pertencia ao Senhor, pois o devolveu dizendo: aqui tens o que é teu. Ao assim falar, foi além do que muitos cristãos professos o fazem, vivendo como se o cristianismo fosse apenas comer e beber, sem jamais servir, como se a fé concedesse privilégios e não tivesse mandamento algum a cumprir, como se, quando salvos, os homens se tornassem vagabundos, para os quais fosse questão de honra para permanecer na livre graça, ficar o dia inteiro à toa sentado na praça. Conheço pessoas que infelizmente nunca fizeram o mínimo que fosse por Cristo e ainda o chamam de seu mestre e Senhor. Desejo-lhes boa viagem quando da vinda do Senhor. Muitos de nós reconhecemos ser servos, que tudo que temos pertence ao nosso Senhor e que devemos viver para Ele. Até aqui, nada de especial, mas podemos chegar até esse ponto e afinal descobrir que somos servos inúteis e sermos jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Atentemos para isso. Apesar de servo, esse homem pensou mal de seu senhor e menosprezou seu próprio serviço, dizendo: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. Mateus 25, 24. Certos crentes professos têm o mesmo pensamento, não ousam dizer que lamentam ter ingressado na Igreja de Cristo, mas agem de modo que todo mundo possa concluir que, se pudessem, não o fariam novamente. Não encontram prazer no serviço de Deus, continuando em sua rotina em consequência do hábito ou como se fosse dura obrigação. Imbuem-se do espírito do irmão mais velho, do filho pródigo, que disse ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para me regozijar com meus amigos. Lucas 15, 29. Sentam-se no lado da sombra da divindade e nunca onde o sol brilha radiante sobre eles. Esquecem-se de que o pai do filho pródigo respondeu ao mais velho: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Verso 31 de Lucas 15. Ou seja, ele poderia ter tido
tantos banquetes, tantos cordeiros e novilhos quanto desejasse. Nada de bom lhe teria sido negado. Só o estar na presença do Pai deveria ter sido sua alegria e seu deleite, e melhor até que qualquer festança com os amigos. Assim teria sido se houvesse condições adequadas em seu coração. O homem que escondeu seu talento conduziu sua petulância pouco mais além que o irmão do filho pródigo. Os germes, porém, eram os mesmos, e devemos nos lembrar que os esmagamos logo de início. Esse servo inútil via seu mestre como alguém que colhia onde nunca semeava e que usava dos ancinhos para reunir o que nem espalhava. Ele o tinha como pessoa dura, exigente e injusta, difícil de agradar. Julgava seu senhor como alguém que esperava de seus servos mais do que teria o direito de exigir, e evidentemente tinha tal ojeriza dessa conduta injusta que decidiu lhe dizer na cara o que pensava. Esse é o espírito que pode subir prontamente à cabeça dos falsos professos. Temo, aliás, que já esteja se incubando em muitos deles, pois na verdade não estão muito contentes com Cristo. Quando querem prazer, é fora da igreja que vão obtê-lo. Suas alegrias não estão dentro do círculo que tem Cristo como centro. A religião é para eles um trabalho, nunca uma alegria. Seu Deus não significa júbilo, mas pavor. Não se deleitam no Senhor, por isso Ele não lhes concede o desejo de seu coração, e se tornam deste modo cada vez mais descontentes. Não podem dizer como o salmista: Deus que é a minha grande alegria, Salmo 43:4, e Deus se torna, na verdade, um terror para eles. A devoção é para eles uma carga pesada, desejariam dela poder escapar com consciência tranquila. Não chegam a dizer tanto para o seu eu interior, mas é possível ler-se nas entrelinhas estas palavras: quanto isso me cansa. Não é por menos que, quando as coisas chegam a esse ponto, alguns falsos professos se tornam servos inúteis. Pois quem é que consegue fazer um bom trabalho com algo que detesta? Trabalho forçado não é nada desejável. Nem Deus quer escravos servindo a seu trono. Um servo que não esteja contente com a situação é melhor que saia. Se não está contente com seu senhor, é melhor que se vá, pois a relação mútua será inútil e desagradável. Quando se chega a esse ponto, quando você e eu nos tornamos descontentes com nosso Deus e insatisfeitos com a obra dele, o melhor seria até que buscássemos outro Senhor, se houvesse outro para nós, pois certamente tornamo-nos inúteis para o Senhor Jesus por nossa falta de amor para com Ele. Observe, porém, que embora este homem não fosse proveitoso para seu Senhor, ele não se considera um servo inútil, não demonstra propriamente nenhuma autodepreciação, nenhuma humildade, nenhuma contrição. Parece ser bastante forte e devolve o talento sem nenhum constrangimento. Aqui tens o que é teu. Mateus 25:25. Surgira na frente de seu Senhor sem desculpas nem justificativas. Não tinha acompanhado os que haviam feito algo, mas achava que devia lidar com seu Senhor de acordo com o que o caso merecia. Tanto que, em vez de reconhecer sua falha, voltou-se para o seu Senhor e o acusou. O mesmo se dá com falsos professos. Não têm ideia de que estejam errados. Tal pensamento não lhes passa pela mente. Não têm noção de que são infiéis. Sugira isso a eles e veja como irão se defender. Se não estão vivendo como deveriam, clamam ser vítimas em vez de culpados. A culpa fica com a providência divina ou é culpa das circunstâncias? É culpa de qualquer um, menos de si mesmo. Nada fazem de útil e, no entanto, se sentem mais tranquilos que aqueles que tudo realizam. Dão-se apenas ao trabalho de cavar a terra e enterrar seu talento, e tudo mais que fazem é perguntar: que mais poderia fazer? Será Deus tão exigente a ponto de esperar que eu lhe dê mais do que Ele me deu? Sou grato e oro tanto quanto Deus me leva a fazer. Que mais Ele haveria de querer? Não se vê assim ele se curvando, ciente da própria imperfeição, mas sim arrogante, jogando a culpa sobre Deus. E isso sob o pretexto de honrar a graça soberana do Senhor.
Ah, como os homens maltratam a verdade com tamanha presunção e falsidade. Observe que o veredito da justiça, no fim das contas, pode acabar sendo exatamente o oposto do que esperamos para nós. Aquele que orgulhosamente se sente útil poderá se descobrir inútil, e quem modestamente se julga inútil poderá ouvir seu mestre dizer: muito bem, servo bom e fiel. Pouco temos, por causa dos defeitos de nossa consciência, da capacidade de uma estimativa correta de nós mesmos, tanto assim que frequentemente admitimos sermos ricos e abastados, não tendo necessidade de nada, quando na verdade estamos nus, pobres e miseráveis. Tal era o caso desse servo inútil. Ele se convenceu do conceito de que era mais justo que seu senhor e se baseou em um argumento que julgava iria exonerá-lo de qualquer culpa. Da margem à nossa reflexão também observamos o que esse servo fez, ou melhor, o que não fez. Ele guardou cuidadosamente seu capital, onde achou que ninguém o encontraria e provavelmente o roubaria, e aí encerrou os seus serviços. Notemos que ele não gastou o talento consigo mesmo, nem o usou em algum negócio para benefício próprio. Não era um ladrão, de modo algum foi um apropriador do dinheiro colocado sob a sua responsabilidade. Nisso ele excede muitos que professam ser servos do Senhor e que, no entanto, vivem apenas para si. Qualquer pequeno talento que tenham é usado em benefício próprio e nunca com a intenção de fazer algo pelo Senhor. Tem o dom de obter dinheiro, mas esse dinheiro não é obtido nem em parte para Cristo. Tal ideia nunca lhes ocorreu. Seus esforços são voltados todos para si, ou, usando de outras palavras para expressar a mesma coisa, para suas famílias. Eis um homem que tem o dom do discurso eloquente e ele o usa não para Cristo, mas para si mesmo, para ganhar simpatia, concordância, apoio ou popularidade pessoal, para chegar a uma posição respeitável. O único fim e objetivo do seu mais sincero discurso é trazer grãos para o seu próprio moinho e ganhar sua própria riqueza. Por toda parte vemos isso com crentes professos que vivem para si mesmos. Não são adúlteros nem bêbados, longe disso. Não são ladrões nem perdulários. São de um tipo decente de pessoas, ordeiros e tranquilos. Ainda assim, tudo para eles começa e termina em si mesmo. Que é isso se não ser um servo inútil? De que me vale um servo se trabalha duro só para si mesmo e por mim nada faz? Um cristão professo pode perfeitamente labutar até se tornar um homem próspero, um conselheiro municipal, prefeito, membro do parlamento, milionário. Mas o que isso significa? Somente que ele tinha capacidade de trabalhar e trabalhou muito bem para si mesmo. Todavia, se todo esse tempo ele fez muito pouco ou nada por Cristo, está além disso condenado pelo seu sucesso. Tivesse trabalhado pelo seu Senhor como trabalhou por si mesmo, o que não teria alcançado em bênçãos. O servo inútil da parábola não era tão ruim a esse ponto, e mesmo assim foi lançado às trevas. Que então será feito de alguns de nós, de alguns de vocês? Além disso, o servo inútil não gastou mal propriamente o seu talento, não o gastou em autoindulgência ou em prevaricação, como fizera o filho pródigo, gastando seus bens em uma vida dissoluta. Oh não, era um homem melhor que isso, não gastaria nenhum centavo, dava-se todo o guardar e não correr risco. O talento estava intacto, como ele o havia recebido, apenas escondido sob a terra, guardado em um banco, digamos assim, que de fato não rendia juros. Não tocara para gastar em farras ou frivolidades e, portanto, não poderia ser acusado de ser perdulário com o dinheiro de seu senhor. Em tudo isso, foi até superior a outros, que curvam sua vontade ao pecado e usam de suas habilidades e capacidades para gratificar paixões pecaminosas, seja de si mesmos ou de outrem. Lamento acrescentar que alguns dos que se chamam servos de Cristo empregam sua força para minar o evangelho
que professam crer e proclamar. Falam contra o santo nome pelo qual são nomeados e usam assim de seus talentos contra seu próprio mestre e senhor. Esse homem não agiu assim. Podia ser mau para algumas coisas, mas jamais se tornaria abertamente um traidor. Não empregaria seus conhecimentos para levantar dúvidas inúteis ou resistir à clara doutrina da palavra de Deus. Isso foi reservado para homens dos tempos atuais, tempos que produzem verdadeiros monstros espirituais, desconhecidos de tempos considerados menos letrados. O talento desse homem não havia sido desperdiçado, estava sob sua mão tal como havia sido recebido. Ele acreditava, portanto, que havia sido fiel. Mas não é isso que Cristo chama de fidelidade, a manutenção somente daquilo que somos. Se você acredita que possui a graça e apenas mantém o que possui sem buscar obter mais, é o mesmo que esconder seu talento na terra, mantendo-o oculto. Não basta poupar, você tem que acumular. O capital pode estar seguro, mas e os ganhos? Viver sem objetivo ou propósito, além de manter sua posição, é não ser um bom servo, mas sim ser um servo indolente e já condenado. Ao meditarmos sobre este assunto, que possamos dizer, cada um de nós, a si mesmo, sou eu, Senhor. O Senhor chamou esse criado de servo mau. Será, portanto, algo ruim ser inútil? Sim, mas a maldade não deveria significar uma ação positiva? Claro que não. Não fazer o certo é ser mau. Não viver por Cristo também. Não ser de utilidade neste mundo é ser mau. Não glorificar o Senhor igualmente. Ser indolente do mesmo modo é ser ruim. Evidentemente, há muita gente perversa neste mundo que não gostaria de ser chamada assim. Mau e preguiçoso são duas palavras usadas juntas nessa parábola pelo Senhor Jesus, cujo discurso é sempre sábio. Um aluno foi inquirido pelo professor: o que estava fazendo, John? Ele fora chamado e pensou ser bem considerado ao responder: nada, não fazia nada, Senhor. O mestre, porém, retrucou: exatamente por isso chamei, John. Deveria estar fazendo a lição que lhe passei. De nada adiantará você clamar no final: não estava fazendo nada, Senhor. Não foi ordenada aos inúteis uma maldição justamente porque nada fizeram? Como está escrito: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor entre os valentes. Juízes 5, 23. Aquele que nada faz é um servo mau e preguiçoso. Esse homem foi condenado às trevas. Notem bem, foi condenado a ser o que era, pois o inferno pode ser descrito, em suma, pela palavra final do Senhor que diz: assim como fostes. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Apocalipse 22, 11. No outro mundo, a permanência do caráter, a manutenção da santidade é o céu, e o mal contínuo é o inferno. Ele estava fora das benesses do seu Senhor, considerava seu Senhor um duro patrão, provou não ter amor algum por ele e de fato não se considerava alguém de casa. Ele se encontrava, na verdade, fora de tudo aquilo, e por isso seu Senhor ordenou que o lançassem fora dali. Achava-se também na obscuridade, tinha noções completamente errôneas de seu Senhor, que não era propriamente um homem inteiramente rigoroso e austero, e que não juntava onde não havia espalhado, nem colhia onde não havia semeado. Foi, portanto, como se o seu Senhor dissesse: você já se acha voluntariamente na escuridão, resida então nas trevas exteriores. Esse homem, na verdade, deveria ser um invejoso, não suportaria a prosperidade de seu patrão, rangia os dentes ao pensar nela. Foi condenado a se manter neste pensamento e assim ranger os dentes para sempre. Esta é uma terrível ideia de castigo eterno, a permanência deste caráter como espírito imortal. Quem é injusto
faça injustiça ainda. Embora permanente o caráter do indigno, no entanto, será também desenvolvido mais e mais, seguindo sua própria linha, os pontos ruins tornar-se-ão cada vez piores, e nada tendo para restringi-lo, o mal se tornará mais maléfico ainda. Na vida futura, não havendo obstáculo da existência de uma igreja e um evangelho, o homem pode amadurecer para uma maturidade mais trágica ainda de inimizade para com Deus e um grau ainda mais horroroso de consequente miséria. O sofrimento está conectado ao pecado. Se vive em pecado, o homem necessitará obrigatoriamente viver em desgraça, pois o mal é como um mar revolto que nunca descansa e cujas águas levantam continuamente ondas de sujeira e lodo. Ele permanecerá para sempre fora da família de Deus. Nunca virá a ser filho de Deus, para sempre nas trevas. Nunca terá a luz do conhecimento santo e da esperança e da pureza. Ranger para sempre os dentes com doloroso desprezo e repulsa a Deus, a quem odiar é o inferno. Oh, que a graça se faça amor por aquele a quem amar é o céu. O servo inútil tinha um terrível saldo a apresentar quando foi ter com seu senhor, mas quem poderá dizer que não o houvesse merecido? Teve a devida recompensa por seus feitos. Ó nosso Deus, permita que tal não seja o destino de nenhum de nós. Devo agora chamar a atenção de vocês para o segundo texto, Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Eis um verdadeiro veredito de auto-humilhação. Sai do coração de servos que completaram arduamente o trabalho do dia. Esta é uma advertência do Senhor destinada a repreender toda a ideia de autoimportância e mérito próprio. Quando o servo arasse a terra ou alimentasse o rebanho, seu Senhor deveria lhe dizer: vá descansar e esperarei por você que volte, pois lhe sou devedor de muitos favores? Não, o Senhor ordenaria que o servo depois preparasse a refeição vespertina e o esperasse para então poder comer. Seus serviços eram considerados sempre como devidos e por isso seu Senhor não o elogiaria como se fosse uma maravilha ou um herói. Mesmo trabalhando do nascer do sol ao acaso, estaria apenas cumprindo seu dever e jamais poderia esperar ter seu trabalho como objeto de admiração ou recompensado com pagamento dobrado e humildes agradecimentos por parte do amo. Assim também não podemos nem devemos nos gabar de nosso serviço a Deus, nem pensar com altivez a respeito dele, mas sim confessar que somos servos inúteis e que de nada temos feito além da nossa mera obrigação. Qualquer que tenha sido o constrangimento causado pela primeira parte deste sermão, confio em que haverá de nos ter preparado para ingressarmos no espírito desse segundo textos. Ambos esses textos gravaram-se em meu coração como pena de ferro, como uma ferida dolorosa, infligida quando eu ainda era muito fraco para suportá-la. Estava então muito doente, vivendo no sul da França, profundamente deprimido no espírito, tão profundamente deprimido e tão mal que eu não sabia como poderia sobreviver. Uma dessas pessoas maliciosas que comumente perseguem figuras públicas, especialmente ministros de Deus, mandou-me então uma carta anônima endereçada ao serviço inútil de Charles Spurgeon. Esta carta continha excertos de textos contra os inimigos do Senhor Jesus, com passagens marcadas e sublinhadas e notas que dirigiam tais passagens à minha pessoa, que Rabsaques devem ter escrito para mim naquela ocasião. Li como de costume, com a paciência que nasce do hábito, mas ela acendeu em mim um fogo abrasador. Hoje não mais peço a Deus perdão por esse aborrecimento a mim causado, tampouco o acho duro de suportar, mas naquela hora, sob grande sofrimento e com espírito deprimido, aquela carta repleta de insultos pareceu-me dilacerar.
caí arrasado no leito, me perguntando: sou eu então um servo inútil? Penei bastante sem conseguir levantar minha cabeça nem achar descanso. Revi minha vida, minhas enfermidades, minhas imperfeições, mas não sabia como achar descanso, até que este segundo texto me trouxe alívio e serviu como veredito do meu coração ferido. Disse a mim mesmo: espero não ser um servo inútil, no sentido que essa pessoa tentou exprimir, mas o sou, assumidamente, em outro sentido. Lancei-me para meu Senhor e Mestre novamente, com maior compreensão do sentido do texto de que havia depreendido anteriormente. Seu sacrifício expiatório me fez reviver, e em humilde fé encontrei descanso. Aliás, pergunto por que algum ser humano sentiria prazer em tentar infligir dor àqueles que estão doentes e deprimidos. Ainda assim, há pessoas que se deleitam em proceder deste modo. Mesmo que não haja espíritos malignos lá embaixo, há alguns aqui em cima, e os servos do Senhor Jesus recebem dolorosas provas de sua existência. Deixe-me dizer-lhes, então, que se você por acaso experimentar algum desconforto ou constrangimento por causa do primeiro texto, gostaria de conduzi-los ao ponto em que pessoalmente cheguei quando pude, por fim, agradecer a Deus por aquela carta, sentindo-me como um salutar bálsamo para a minha alma. Isso que o Senhor deseja manifesto em nossa boca, como confissão de que somos servos inúteis, tem o objetivo de nos amavelmente repreender quando julgamos ser alguém especial e que fizemos algo muito digno de louvor. Tem a intenção de nos repreender se pensarmos já haver feito mais do que o suficiente, carregado o fardo e o calor do dia por tempo demasiado ou trabalhado além do horário. Se concluirmos que já atingimos um bom dia de trabalho na colheita e devemos descansar, o texto irá nos repreender. Se sentirmos uma desmedida vontade de conforto ou que o Senhor deveria nos oferecer alguma recompensa extra e maravilhosa pelo que fizemos, o texto nos deixará embaraçados. Esses pensamentos são orgulhosos, infantis, não consoantes com o espírito de um servo e devem ser firmemente debelados. Em primeiro lugar, de que modo podemos ser úteis a Deus? Bem disse ele faz: pode o homem ser de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo é que o prudente será proveitoso. Tem o Todo-Poderoso prazer em que sejas justo, ou lucro em que tu faças perfeitos teus caminhos? Se dermos a Deus do nosso próprio ser, será Ele nosso devedor? De que maneira poderíamos enriquecer mais aquele a quem pertence todo o ouro e toda a prata? Mesmo que vivamos nossa vida com a devoção dos mártires e dos missionários em seu nome, o que isso significa para ele, cuja glória preenche os céus e a terra? Como podemos então sequer sonhar em ter o eterno em dívida para conosco? O certo é dizer como Davi: tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Salmo 16, 2 e 3. Como pode alguém colocar seu Criador numa posição de obrigação para com ele? Que jamais pensemos de maneira tão blasfema. Queridos irmãos, devemos sempre ter em mente que qualquer que tenha sido o serviço que prestamos foi uma questão de dívida nossa. Esperemos que nossa moral não caia tão baixo a ponto de nos vangloriarmos em haver pago nossas dívidas. Não vejo homens de negócio se gabando: hoje paguei 1000 libras que devia. Você doou essa quantia? Oh não, eu devia mesmo. Será isso para eles algo espetacular? Então por que chegamos a um estado moral tão baixo a ponto de acharmos que fizemos algo demais quando damos a Deus o que lhe é devido? Foi Ele quem nos fez e somos dele. Jesus Cristo nos comprou, não somos nossos, pois por preço fostes comprados. 1 Coríntios 6:20. Estabelecemos também com Ele um pacto e a Ele nos demos voluntariamente. Não somos batizados em seu nome e em sua morte? O que quer que possamos fazer,
Ele tem todo o direito de nos cobrar por nossa criação, redenção e professada entrega a Ele. Depois de labutarmos na dura tarefa de semear, até que nenhum campo seja deixado intocado, depois de termos realizado todo o trabalho de alimentar o rebanho, depois de havermos terminado de montar a mesa da comunhão para nosso Senhor, depois de termos feito todas as nossas tarefas, não teremos feito mais do que nossa obrigação. Por que então nos orgulharmos ou clamarmos por alívio ou esperarmos por agradecimento? Antes e depois disso está a pura reflexão de que em tudo o que fizemos fomos e somos inúteis por sermos imperfeitos. Na semeadura deixamos muita terra ainda intocada. No alimentar do rebanho houve falhas e esquecimentos. No pôr da mesa as provisões não estavam à altura do Senhor a quem servimos. Como deverá parecer o nosso serviço a Ele de quem lemos? Eis que Deus não confia nos seus servos e até os seus anjos atribui loucura. Jó 4,18. Alguns de vocês conseguem ver o serviço prestado a seu Senhor como satisfatório? Se sim, não posso dizer que o invejo, pois não concordo com você no menor grau que seja, mas temo sim por sua segurança. Quanto a mim, sou levado a dizer com toda honestidade que não estou nada contente com tudo o que já fiz. Quase desejei viver minha vida de novo, mas agora me arrependo de que meu coração orgulhoso me tenha feito pensar assim, já que a probabilidade é que eu fizesse tudo de maneira pior da segunda vez. O que quer que a graça tenha feito por mim, reconheço com enorme gratidão, mas o que quer que eu haja feito por meu próprio esforço, por essas coisas, peço perdão. Rogo a Deus que perdoe minhas orações, pois estavam repletas de erros. Suplico que perdoe até mesmo essa confissão, pois não é humilde como deveria ser. Suplico que limpe minhas lágrimas e purifique minha dedicação, que me batize na verdadeira morte e ressurreição do meu Salvador, que eu seja esquecido em mim mesmo e lembrado apenas nele. Ó Senhor, Tu sabes quanto nos esquecemos da humildade que temos de sentir. Perdoa-nos. Somos todos servos inúteis, e se nos julgares pela lei, seremos todos lançados às trevas. Não nos podemos congratular de modo algum, mesmo tendo sucesso no serviço do Senhor, já que tudo o que fazemos é devido à abundante graça do Senhor. Se fizermos toda a nossa tarefa, nada teríamos feito se a graça dele não nos tivesse permitido. Se o nosso zelo não conhece trégua, é Ele que mantém o fogo aceso. Se nossas lágrimas de arrependimento correm, é Ele quem drena essa água. Se há alguma virtude, se há algum louvor, se há fé, se há fervor, se há qualquer semelhança a Cristo, então somos obra sua, por Ele criados, e portanto não há por que ousarmos tomar para nós mesmos uma única partícula de louvor. De Ti mesmo é que Te damos, grande Deus. Se algo for digno de ser aceito, é porque já pertencia antecipadamente a Ti. Então, mesmo os melhores servos entre nós são inúteis. Se tivermos alguma razão de arrependimento em particular, por conta de erro evidente, é aconselhável nos humilharmos e confessarmos a Deus nossa falha, continuando a realizar o trabalho de cada dia com espírito concentrado e esperançoso. Sempre que você ficar aborrecido por não conseguir realizar o que pretendia, sempre que vir erros em seu próprio serviço e se condenar por isso, a melhor coisa a fazer é realizar algo mais com a força do Senhor. Se até agora você não serviu bem a Jesus, procure fazer mais. Se cometeu um erro crasso, não conte a todos, mas diga a si mesmo que jamais voltará a cometê-lo e faça duas coisas boas para compensar um fracasso só. Ore.
Meu bendito Senhor e Mestre, não mais me afligirei pelo passado, mas compensarei no presente e despertarei para o futuro. Tente ser mais útil, irmão, e peça a Deus por mais graça. O dever do servo não é se esconder em um canto do campo e chorar, mas sim arar. Não balie com as ovelhas, mas alimentá-las, e assim provar o seu amor a Jesus. Não se deve ficar na ponta da mesa e dizer: não consegui servir a mesa para meu mestre como desejaria. Não, vá e sirva melhor. Tenha coragem, afinal você não está servindo a um senhor duro, e ainda que você se considere apropriadamente um servo inútil, tenha ânimo, pois mais à frente um veredito mais tenro será dado sobre você. Você não é o seu próprio juiz do bem ou do mal. O verdadeiro juiz bate à porta, e quando entrar, fará melhor juízo de você do que a sua própria autoadmoestação lhe permite acreditar. Ele o julgará pela regra da graça e não pela lei, pondo fim a todo o terror advindo do espírito legalista que paira sobre você com asas de vampiro. Vamos assim agora ao terceiro texto, Mateus 25, 21. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Não tentarei pregar sobre tão animadora palavra. Direi apenas uma ou duas coisas a respeito. Trata-se de um texto muito grande para ser tratado como agora no fim de um sermão. Vemos aqui o Senhor falando àqueles que haviam usado seus talentos de modo habilidoso. Muito bem, servo bom e fiel. Este é o veredito da graça. Abençoado é o homem que se assume como servo infiel, e abençoado é o homem a quem diz o seu Senhor: servo bom e fiel. Observe-se que o muito bem do Senhor foi dado à fidelidade. Ele não disse muito bem, servo bom e brilhante, pois talvez o homem não tivesse brilhado aos olhos do que apreciam mais brilho e cintilação. Não disse também muito bem, grande e distinto servo, pois é possível que o servo nunca tenha tido um reconhecimento por seu trabalho além da vizinhança em torno. Fez conscientemente o seu melhor com o pouco que tinha, sem desperdiçar a menor oportunidade de fazer o bem, e assim provou ser fiel. O mesmo elogio foi feito tanto para o servo que recebera 2 talentos, quanto para o que havia recebido 5 talentos. A situação de cada qual era um tanto diferente, mas a recompensa foi a mesma. Muito bem, servo bom e fiel, foi-lhes dito, e apreciado por cada um deles. Não é doce pensar que mesmo que eu tenha apenas um talento, não serei impedido de ouvir um elogio do meu Senhor? É para minha fidelidade que ele voltará os olhos, não sobre o total dos meus talentos. Posso ter cometido muitos enganos e ter confessado meus erros com muito pesar, mas ele irá me elogiar, como fez a mulher que ungiu a mesa de quem disse: ela fez o que pôde. Melhor ser fiel em vilarejo de 2 ou 3 pessoas que infiel em uma grande cidade, com milhares perecendo em consequência disso. Melhor ser fiel em um pequeno encontro numa cabana, falando de Cristo crucificado para meia dúzia de aldeões, que infiel em um grande auditório onde milhares se reúnam. Rogo ao Senhor para que sejam fiéis em dar tudo o que são e possuem para Deus. Enquanto vivam, não importa as falhas que tenham, não sejam indiferentes nem indeterminados, mas fiéis no propósito e no desejo. Este é o sentido do elogio do juiz, a fidelidade do servo. Esse veredito foi dado pela graça soberana. A recompensa não foi de acordo com o trabalho, pois, como está no texto, o servo havia sido fiel sobre o pouco, só então sendo colocado pelo seu senhor sobre o muito. O veredito não era, pois, de acordo com o trabalho, mas de acordo com a lei da graça. Nossas boas obras são uma prova da graça contida em nós. Nossa fidelidade como servos, portanto, é a prova de termos um espírito amoroso para com o nosso mestre, prova de que o nosso coração foi mudado e fomos levados a amar aquele a quem anteriormente nem tínhamos afeição. Nossas obras são, portanto, a prova de nosso amor e representam assim
provas da graça de Deus. Deus primeiro nos dá a graça e depois nos recompensa por isso. Ele opera em nós, então colhe os frutos do nosso trabalho. Labutamos em cima de nossa própria salvação, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Se ele disser muito bem a você e a mim, será por causa de sua rica graça, não por causa de nossos méritos. De fato, é a isso que devemos todos chegar e onde devemos todos permanecer, pois a ideia de que temos algum mérito pessoal logo nos cria uma falha para com nosso mestre e para com seu serviço, tornando-o duro e austero. Às vezes me admira como homens que negam a doutrina da salvação pela graça como a questão teológica acabam admitindo-a, não obstante em seu próprio favor. Mostram-se controversos a ela e, no entanto, inconscientemente nela creem. Um caso extremo era o do cardeal Bellarmino, um dos mais inveterados inimigos da Reforma, conhecido antagonista dos ensinamentos de Martinho Lutero. Farei uma citação de uma de suas obras. Diz ele, levando em conta a natureza incerta de nossas próprias obras e os perigos da vanglória, o caminho mais seguro é depositar nossa completa confiança na misericórdia e na bondade de Deus. Bem o disseste, cardeal, uma vez que o caminho mais seguro é justamente aquele que escolheríamos, depositando toda a nossa confiança na misericórdia e na bondade de Deus. Está registrado ainda, e eu acredito com muita propriedade, que esse grande homem, que passou a vida inteira pregando a salvação mediante as obras, quando prestes a morrer sussurrou uma oração em latim, cuja tradução seria algo parecido com: suplico a Deus que não pesa nossos méritos, mas graciosamente perdoa nossas ofensas, que ele me receba entre os seus santos e eleitos. Era Saul um dos profetas? Teria Bellarmino por fim orado como um luterano ou um calvinista? Tal caso faz que tenhamos a esperança de que muitos outros possam ser salvos, mesmo em uma igreja apóstata. Obrigado, Senhor, porque muitos homens são melhores que seus próprios credos particulares e creem em seu coração naquilo que, como polêmicos teólogos, buscam negar. De qualquer modo, sei que se sou salvo ou recompensado, é tão somente pela graça e não posso ter outra esperança. Quanto aos que fazem muito pela igreja, sabemos que recusam elogios dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e quando te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Mateus 25:37. Todos os servos fiéis do Senhor, enfim, não cessam de clamar: não a nós, Senhor, não a nós. Por fim, irmãos, com que infinito deleite Jesus preencherá nossos corações, se por meio da divina graça tivermos tal felicidade de ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Ó, se conseguirmos perseverar até o fim, sobrepujando as tentações de Satanás, as fraquezas de nossa natureza e o emaranhado do mundo, mantendo vossas vestes imaculadas, orando a Cristo segundo a medida de nossa capacidade, angariando almas para Ele, que honra será, que alegria ouvir Ele nos dizer: muito bem. A música dessas duas palavras fará verdadeiramente o céu dentro de nós. Quão diferente será o veredito daqueles companheiros que estão sempre achando erros nisso e naquilo, apesar de fazermos o nosso melhor. Na verdade, nunca o podemos contentar, mas contentamos o Senhor. Os homens sempre buscam torcer nossas palavras e julgam mal nossas razões, mas o Senhor tudo compensa, dizendo-nos: muito bem. Pouco importa o que todo mundo haja dito, nem as palavras elogiosas dos amigos, nem as duras condenações dos inimigos terão valor algum para nós, se ele simplesmente disser: muito bem. Não podemos receber este elogio com orgulho, pois temos de admitir, mesmo assim,
que somos servos inúteis. Mas como o amaremos por haver depositado em nós sua estima pelos meros copos d'água que servimos a seus discípulos e pelos pobres e irrisórios serviços que procuramos prestar a ele. Que generosa complacência a sua ao chamar de bem feito aquilo que consideramos tão mal feito. Oro para que os servos de Deus aqui presentes, que esta manhã começam a sondar a si mesmos e são levados a confessar suas imperfeições, terminem por se regozijar no fato de que, crendo em Jesus Cristo e sendo realmente consagrados a Ele, concluiremos esta vida e iniciaremos a próxima com um bendito veredito de muito bem, servo bom e fiel. Atentem, no entanto, para que sejam vocês daqueles que farão tudo e serão fiéis. Ouço pessoas falarem contra a justiça própria, para as quais eu diria: você não se deve debruçar sobre este assunto, pois não lhe diz respeito, além do que vocês não têm uma justiça da qual se possa orgulhar. Ouço pessoas falando contra a salvação mediante boas obras e declarando que não correm o risco de incorrer neste erro, pois há muito nada tem a ver com boas obras. Todavia, o que de fato me faz admirar é ver um homem como Paulo, que viveu por Jesus e estava pronto a morrer por ele, dizer já no fim de sua vida: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, do 7 ao 9. Vão, irmãos, e não pensem em descansar até que o seu dia de trabalho haja realmente terminado. Sirvam a Deus com toda a sua força. Façam mais do que os fariseus, que esperavam ser salvos pelo seu zelo. Façam mais do que esperam seus irmãos que vocês façam. E então, quando tiverem feito tudo, depositem seus frutos aos pés do Redentor com essa confissão: sou um servo inútil. E aqueles que unem a fidelidade à humildade e o fervor à auto-reprovação, Jesus dirá: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon, e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.